Atirador de Realengo deixa vídeos e tenta explicar o massacre em escola do Rio de Janeiro. Comissão de inquérito vai apurar denúncias de tráfico humano. E saiba mais sobre a recuperação do jogador André Barata, agora no resumo de notícias. O resumo de notícias começa com as imagens do vídeo gravado por Wellington Menezes de Oliveira, que assassinou 12 crianças na escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro. Nos 2 primeiros vídeos, cedido pela Polícia Civil Carioca, o atirador fala das razões para atacar os estudantes. A luta pela qual muitos irmãos do passado morreram e eu morrerei, não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem. As imagens teriam sido gravadas 2 dias antes do massacre. Em um outro vídeo, o Wellington dá sinais de que estaria planejando o massacre há alguns meses. A maioria das pessoas me desrespeita, acham que sou idiota, se aproveitam de minha bondade, me julgam antecipadamente. São falsos ideais. Descobrirão quem sou da maneira mais radical. Após a tragédia, 5 estudantes feridos ainda estão internados, mas não estão em estado grave. Para os parentes das vítimas fatais, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Arani João Tempesta, ministrou a missa de 7º dia. Muita emoção e lágrimas marcaram a cerimônia. Esquema de tráfico de drogas em Ananindeua é desmontado. O acusado foi preso em flagrante. Esta casa, na cidade Nova 6, em Ananindeua, era usada por Cláudio Oliveira, de 27 anos, para refinar drogas. Nesta semana, ele foi preso quando manipulava os produtos que seriam utilizados no preparo da cocaína. O material era suficiente para produzir 4 quilos de pasta. Na vizinhança, ninguém sabia que o acusado estava envolvido com o tráfico de drogas. Na casa do traficante foram encontrados uma balança e um papel com possíveis nomes de compradores. O material apreendido e o acusado foram levados para a seccional da Cidade Nova. Diego Andrade para o resumo de notícias do DOL. Durante a semana, acidentes e colisões aumentaram as estatísticas de mortos e feridos no trânsito de Belém. Acompanhe. Um ônibus sem freio causou um acidente que envolveu 9 veículos na tarde de terça-feira, na Avenida José Bonifácio. 7 carros de passeio e uma van foram engavetados depois que o ônibus da linha satélite, o FPA, perdeu a direção. Além do SAMU, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Detran estiveram no local. O caos no trânsito foi inevitável, mesmo depois da pista ter sido isolada. Luiz Carlos Lopes foi atendido no local pelo SAMU e encaminhado a uma clínica particular com dores no tórax. Um grave acidente entre uma viatura policial e um ônibus deixou 1 morto e 5 feridos na noite de quarta-feira, em Belém. O acidente aconteceu na esquina da Avenida Cis Vasconcelos com Manuel Barata. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus teria perdido a direção e atingido a viatura. O carro foi atingido no lado oposto do motorista, onde estava o sargento Éder. Ele ainda foi levado a um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista da viatura era o Cabo Barros, que saiu com ferimentos no braço e testa. Além dele, permanecem internados o motorista do ônibus retirado inconsciente das ferragens e os outros 3 passageiros do carro policial. Ciane Neno para o resumo de notícias do DOL. Após a denúncia de que uma suposta bomba teria sido colocada no prédio do Detran em Belém, o expediente no local teve que ser interrompido na última quarta-feira. Uma denúncia anônima assustou quem estava no prédio do Detran na última quarta-feira. A central telefônica do órgão recebeu uma denúncia dizendo que havia uma bomba na sede. Cerca de 1.300 pessoas estavam no local. Por medida de segurança, todos foram retirados do prédio. Depois de uma vistoria minuciosa, o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar confirmou que se tratava apenas de um alarme falso. Por conta do incidente, o atendimento foi interrompido e retomado horas depois. Adriana Pereira para o resumo de notícias do DOL. A Assembleia Legislativa do Pará vai apurar denúncias de tráfico humano.
Alguns casos já estão sob investigação. Em sua primeira audiência pública, a CPI do tráfico humano reuniu deputados, representantes da sociedade civil, membros do governo e órgãos de defesa dos direitos humanos. A partir da próxima semana, a CPI receberá denúncias de maneira sigilosa para coibir a prática deste crime. O relator da CPI, Carlos Bordalo, afirma que algumas investigações já foram iniciadas. Algumas investigações já estão em andamento pela CPI, só que são investigações que não podem ser divulgadas. No momento exato serão, e com certeza, dependendo destes casos, serão feitos os depoimentos oitivas para que a gente possa encaminhar essas investigações para o Ministério Público e para o Judiciário. A Polícia Federal também irá colaborar com ações no Brasil e em conjunto com outros países. Vítima de espancamento no último domingo, o tamanduá mirim encontrado numa lixeira em Marabá já retornou à natureza. De acordo com o IBAMA, o animal reagiu bem ao tratamento e está recuperado. O seu novo endereço é uma área afastada em uma floresta de Marabá. Após o lançamento do Guia Investir Bem Imóveis do Diário do Pará, que vai apresentar informações sobre o mercado imobiliário paraense, o DOL realizou o primeiro bate-papo virtual com os internautas. A convidada do bate-papo foi a corretora de imóveis Eliane Fernandes, da Leal Moreira, que falou sobre o mercado imobiliário paraense e tirou dúvidas dos internautas sobre investimentos. Ela destacou o aquecimento do mercado imobiliário em Belém por causa do alto poder aquisitivo dos belenenses. Sobre o imóvel certo para comprar, a corretora explicou que depende do perfil de cada pessoa. Segundo ela, uma tendência em Belém é a venda de apartamentos menores, de 57 a 79 metros quadrados. Estes apartamentos, antes encontrados somente nas áreas das avenidas Mário Covas e Augusto Montenegro, custam em média R$ 260 mil. O Guia Investir Bem Imóveis é encartado todas as quintas-feiras no Diário do Pará. Thais Rezende para o resumo de notícias do DOL. Um exemplo de superação. André Barata, jogador da Tunaluso, que ficou entre a vida e a morte por causa de uma meningite, recebeu alta médica e já está em casa. Foram 21 dias internado em um estado que exigia atenção redobrada, mas que o atleta superou completamente, sem ficar com sequelas da doença. André Barata voltou para casa, superou o problema e já fala em retornar aos gramados. Se caso der tudo ok, né? Quem sabe com 15, 20 dias depois eu posso voltar. Aí vou pegar a fase final já, né? Espero que a Tuna, se Deus quiser, a Tuna vai passar para as semifinais. Ao relembrar os momentos difíceis diante do problema de saúde, Barata fez questão de agradecer o apoio que recebeu no período em que esteve hospitalizado. Sempre ficava assim, só tenho colega, só quando a gente está com dinheiro, né? Fica do nosso lado, quando está com carro. Mas nas horas difíceis eu vi. E tenho muito, agradeço a todos. Soraya Vanzeler para o resumo de notícias do DOL. O resumo de notícias fica por aqui. Não deixe de visitar nosso portal em www.diarioonline.com.br e acompanhar também nosso Twitter, DOL Diário Online. Até a próxima semana.